Lucas capítulo 2, versículo 39 em diante, nós lemos essa história sobre Jesus. Cumpridas todas as ordenanças, vocês se lembram que Jesus, ao 8º dia, foi circuncidado lá no templo em Jerusalém. Então, cumpridas todas essas ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E é por isso que Jesus Cristo, apesar de ter nascido em Belém, ele era conhecido como o Nazareno. Os irmãos estão comigo, gente? Sabiam disso ou não? Mas por que Jesus nasceu em Belém e era chamado de Nazareno? Por causa desse fato aqui. A cidade de origem dos pais deles era essa vila chamada Nazaré, lá no norte da Palestina. Versículo 40, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por estarmos aqui diante da Tua palavra. E, ó Deus, ao ousarmos meditarmos na Tua palavra sobre esse tema do crescimento na fé, do crescimento em Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor nos desafie, que o Espírito Santo da palavra nos incomode, abra nossa mente, abra o nosso entendimento, desperta, Senhor, as nossas atitudes em função de crescermos na fé no Senhor Jesus Cristo. Fala conosco nesta manhã, abençoa a Tua igreja no nome de Jesus. A igreja diga amém, amados. Muito bem, nós começamos na semana passada falando a respeito desse tema, crescimento na nossa fé, e o tema geral da nossa meditação, da nossa série de meditações é cresça e resplandeça Jesus, para você não se esquecer, tá certo? Então diga comigo, cresça e resplandeça Jesus. É porque a gente tem um ditado, né? Cresça e apareça, né? Você vê alguém fazendo uma infantilidade, você olha para ele e fala assim: cresça e apareça, ou cresça e apareça. Isso é muito comum entre as meninas adolescentes, né? Que os rapazes querendo impressionar, os meninos querendo impressionar jovens, eles fazem umas coisas assim tão, na opinião delas, né? Tão babaca, tão infantil, né? E uma vez alguém disse assim para mim, e eu já ouvi muito isso das meninas, claro. Uma menina falou assim: você quer aparecer? Coloca uma melancia no pescoço e fala que é uma azeitona. E eu não entendi aquilo. Eu falei assim: melancia, azeitona, o que tem a ver? Aí, como eu não entendi, né, para completar, ela falou assim: filho, cresça e apareça. E aí eu falei assim: eu tenho que largar de ser menino, eu estou fazendo molecagem aqui. E você sabe que na nossa carreira da fé, na nossa vida com Deus, a gente faz muita meninice. Não é errado você ser criança na fé. Todos nós passamos por uma fase de sermos crianças da fé, mas nós temos que crescer. Então, na semana passada, irmãos, nós iniciamos essa tese, ou essa declaração,
esse enunciado, entenda o que é o nosso crescimento em Jesus. Nós falamos a respeito desse texto sobre Jesus. Jesus passou por isso, e como nós somos discípulos de Jesus, e como nós também seguimos os passos de Jesus, nós nos lembramos que Jesus também cresceu. Ele cresceu em estatura, ele cresceu em saúde, ele cresceu fisicamente. Jesus era um homem perfeito, Jesus é Deus e Jesus é homem perfeito, mas nesse momento, quando Jesus ele mesmo se identifica conosco, ele nos mostra que nós precisamos crescer, e ao crescermos, nós passamos por fases de amadurecimento, não só amadurecimento físico, mas o amadurecimento emocional, amadurecimento intelectual e o amadurecimento espiritual, que é o que mais nos interessa nessas meditações. Os irmãos estão me acompanhando, gente? Jesus também passou por isso. Alguém está me chamando no telefone aqui, deixa eu só atender, espera um pouquinho, gente. Olha... é a sogra da moça que casou ontem. Não, mas deixa... Peraí. Vocês acharam que eu ia atender, né? Você, olha, aqui está faltando culto hoje. Volta para cá, meus irmãos. Faz parte do amadurecimento na fé que você desligue o seu telefone e não atenda na hora do culto, tá certo? Mas volta para cá. Então, com Jesus Cristo cresceu, nós devemos crescer também. Segue-se que em tratando de coisas espirituais, nós também passamos por um processo muito semelhante ao processo de Jesus. Na semana passada, nós falamos a respeito de que nós nascemos de novo, e nós somos gerados novas criaturas. Lembramos daquele momento em que Nicodemos veio conversar com o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus disse: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em segundo lugar, nós tratamos, meus irmãos, que logo segue que quando falamos em sermos gerados novas criaturas em Jesus, nós estaremos sempre tratando do nosso crescimento. Anota bem isso, nós sempre estaremos tratando do nosso crescimento / amadurecimento da fé em Jesus. Amadurecimento e crescimento da nossa fé em Jesus. Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade. Essas coisas eram do velho homem, era da nossa, veio conosco da nossa natureza pecaminosa, que herdamos de Adão. Então nós devemos nos despojar, ou despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, meus irmãos, nós devemos desejar esse leite espiritual, para que através desse leite espiritual vos seja dado crescimento para a vossa salvação. A igreja está comigo aí, queridos? Pode dizer amém comigo? Vou andar mais um pouquinho hoje. O propósito principal, nós paramos aqui na semana passada. O propósito principal de crescermos, nos amadurecendo na fé, é que cada vez mais nós seremos capazes de experimentar as riquezas e os prazeres da nossa intimidade com o nosso Pai Celeste. Eu vou repetir isso para os irmãos. O propósito principal de crescermos, nos amadurecendo na fé, é que cada vez mais seremos capazes de experimentar as riquezas e prazeres da nossa intimidade com o nosso Pai Celeste. Às vezes nós ficamos muito preocupados. Nossa, o pastor, ele é amadurecido na fé. O presbítero parece que ele é mais amadurecido na fé. Parece que aquela pessoa tem mais intimidade com Deus. Parece que fulano de tal, quando ora, aí toda vez todo mundo vai lembrar da Edivanir, né? Todo mundo vai lembrar da Edivanir, que é uma das líderes do nosso ministério de intercessão. Gente, essa mulher, ela é tanto de oração, ela é tão
tão crente, cadê Edivani? Está lá atrás, ela tão de oração, vocês acreditam que ela orou pelo green card, e quando todos os advogados haviam dito para ela, e eu sei disso porque eu fui com ela em 5 advogados, e todos os advogados disseram para ela que ela não conseguiria isso mais, ela já estava arrumando a mala para ir embora para o Brasil, ela continuou orando e clamando ao Senhor. Deus deu um sonho para a Adriana, e a Adriana conversou com ela, e para encurtar a conversa, hoje ela já foi até celebrar o Natal do ano passado, lá no Ceará, lá em Fortaleza, glórias ao nome. Gente, isso que é intimidade com Deus, isso que é amadurecimento, e é mesmo, mas é Edvanir, né, gente? É Edvanir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não deu nada para essa filha que Ele ama tanto, que também Ele não queira fazer ou dar para a tua vida, a quem também tanto Ele ama. A igreja está comigo aqui, meus irmãos. Por que a gente cresce na fé? Porque Deus quer que a gente cada vez esteja mais perto dEle. Deus, o Criador de todas as coisas, e que nos amou ao ponto de dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus quer que você seja um filho, uma filha achegado, e que cresça, porque Ele tem muito mais para você. A igreja diga amém, amados. Muito bem, aí nós falamos a semana passada sobre experimentaremos do seu infinito e exagerado amor. Quando citamos Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo, meus irmãos? O crente amadurecido, o filho de Deus, a filha de Deus amadurecido na fé, observe, ele fala que nada vai nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós. E ele está dizendo aqui a respeito de uma coisa que constantemente nós enfrentamos, que é a angústia. Nós passamos por angústia por causa de uma situação de grande ameaça que vem sobre as nossas vidas. E é muitas vezes nesse momento que eu já ouvi expressões da boca de crentes como essa: meu Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Duvidando que acima da provação existe um amor de Deus me sustentando, e uma presença do Espírito Santo que vai comigo, aconteça o que acontecer, e que me faz em Cristo Jesus ser mais que vencedor. Então você tem que compreender que aquele que cresce em Cristo Jesus experimenta de uma maneira completamente diferente dos padrões e critérios desse mundo a paz, a presença e o amor de Deus sobre a sua vida. Em segundo lugar, nós vimos na semana passada que nós teremos a convicção da nossa filiação com Deus, e nós saberemos como experimentar das bênçãos que Ele concede exclusivamente aos seus filhos e filhas. Nós citamos o Senhor Jesus Cristo dizendo lá em Mateus 6,6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. É a experiência da Edvanir. A experiência da Edvanir, uma mulher viúva, criando os filhos sozinhos, sem documento, lá nos Estados Unidos. E quando o pastor falou a respeito de viúva, parece que a situação não mudou muito não. Uma mulher viúva, tendo que lutar aqui, pensa só, viúva, só, sem documento, na terra do tio Sam, lutando para levantar o sustento. E tem uma coisa que acontece com essa mulher: ela tem um problema de visão, ela tem um problema de deficiência visual severa, ela não pode dirigir mais à noite, ela não dirige mais à noite, e ela tem que se virar sozinha. E ela poderia dizer no meio das aflições, e dizer assim: Senhor, o Senhor é meu Pai de verdade, o Senhor é meu Pai de verdade. Mas o que ela diz, na realidade, naquele momento do quarto é: Deus, eu te agradeço porque Tu és o meu Pai, e eu estou aqui me assentando no colinho do Pai querido, e ela é uma filha querida.
Os irmãos estão comigo aqui, pode dizer amém, meus irmãos? Eu poderia estar falando de outros personagens da palavra do Senhor, mas eu queria lembrar que os personagens da palavra do Senhor, como Maria de Betânia, que se assentou carinhosamente aos pés do Senhor Jesus Cristo, é a mesma coisa o que acontece com a vida de Edivanir e precisa acontecer com a sua vida. Você precisa experimentar o exagerado amor de Deus para com seus filhos e filhas, e saber que Deus te ama, doesn't matter what. Vamos continuar, meus irmãos. Qual é o propósito ainda? Nós teremos convicção plena. Eu queria que você anotasse isso. Convicção plena do nosso chamado e dos propósitos para os quais Deus em Cristo nos salvou. Convicção plena do nosso chamado e dos propósitos para os quais Deus em Cristo nos salvou. Isso é muito importante você entender, especialmente no tempo que estamos vivendo hoje. Recorde de pessoas que se matam, de jovens que cometem suicídio. E a razão é essa: eu não tenho propósito de vida, a vida não tem sentido, a vida não tem direção, a vida não tem razão. As pessoas se angustiam dentro de si mesmas e acabam no momento de desespero, no momento de vazio, no momento de trevas, entendendo que a sua vida não tem mais valor, e a angústia da falta de propósito faz com que essas pessoas entrem no desespero e até mesmo de tirarem a sua própria vida, ou drogarem-se, viciarem-se ao ponto de também morrerem, o que é a mesma coisa. Os irmãos estão comigo, meus irmãos? Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer na minha casa, mas eu queria que você soubesse que quanto mais amadurecido, mais você compreende os propósitos que Deus colocou sobre a sua vida, você entende o seu chamado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu queria ler esse texto com os irmãos, eu queria que os irmãos levassem isso para casa. Eu queria que os irmãos levassem isso para casa, porque eu queria que o irmão entendesse, que o irmão repetisse. Algumas coisas da palavra de Deus, elas precisam estar tão bem definidas na nossa mente, porque são essas coisas da palavra do Senhor que vão fazer com que você se levante a cada dia, a cada manhã, e vá trabalhar. Você que é marido vai ser marido, você que é esposa vai ser esposa, você que é pai, mãe, você vai fazer o seu papel que Deus te chamou para com seus filhos, filhos para com seus pais. Escutem bem o que Paulo nos diz. 2 Coríntios capítulo 5, 16 e 17, Paulo declara: Ele morreu por todos, Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo, meus irmãos, que fora de Jesus, todos nós vivemos para nós mesmos. Fora de Jesus, todos nós vivemos egoisticamente, egocentricamente, vivemos para nós mesmos. E você vai observar, todas as vezes que eu tenho uma situação de marido e esposa dentro do meu gabinete pastoral, e as pessoas vêm conversar comigo, geralmente vem a esposa primeiro. Interessante essa história. Quando tem uma crise de casal, dificilmente, acontece, mas vem sempre a esposa primeiro. E ela vai dizer a respeito dos problemas que o marido está trazendo para dentro de casa. E como que ela está sofrendo com isso. E ela vai dizer uma coisa interessante: eu já tentei de tudo. E é interessante porque eu percebo nas palavras que aquele marido não está cumprindo, não está realizando as coisas que ela acha que o marido deveria estar fazendo para que ela fosse feliz. Deixa eu dizer para vocês, isso é egoísmo. Aí eu chamo o marido, aí eu vou conversar com o marido. Gente, muda de nome, mas é o mesmo discurso. Ele vai dizer: ela contou isso para o senhor, mas ela não contou para o senhor. E aí ele vai começar a falar a respeito dela, e como que ela não está cumprindo os propósitos de o tornar feliz. E hoje é assim, a gente pensa que entrar num casamento é dessa maneira. Eu achei alguém que vai me fazer feliz. A mãe pergunta: filha, você realmente acredita que este homem vai te fazer feliz? E até mesmo o pai do rapaz pergunta: você acha que esta mulher vai te fazer feliz? E tem um conto lá em Minas Gerais, né, que um sogro, um candidato a futuro sogro, procura o seu futuro genro e diz para esse futuro genro: não case com a minha filha, porque essa moça é igual à mãe.
você não conhece a jabiraca que ela é. Amados, fora de Jesus, eu quero que você compreenda isso. Fora de Jesus, nós vivemos para nós mesmos. Isso vem de Adão e Eva. Lá em Adão, quando Deus vai conversar, depois da queda, depois que eles comeram do fruto proibido, Deus vem conversar com Adão e pergunta: você comeu do fruto que eu te dei? Ele falou assim: a mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu. Ela que me deu. Mas foi ela. Não foi o Senhor que deu. Até Deus ele culpou, percebe? E ele? Tem nada a ver com isso. E a mulher? Você deu a comida para ele? Você deu o fruto para ele? Aquela cobra lá. Ela é a jabiraca. Olha a cara de sucuri que ela tem. Ela que me tentou. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Agora, olha para o texto mais uma vez e escute. Jesus morreu por todos nós, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, o egoísmo velho, o egocentrismo apodrecido e fedorento do passado, cheio de mofo, as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Alguém pode dar aleluias? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Traga esse texto para dentro do seu casamento, Efésios capítulo 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele. E aqui ele fala a palavra em grego que é poema, da onde veio a nossa palavra poema. Nós somos uma obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Que boas obras são essas? As obras de Jesus, quem Jesus é, o que Jesus faz, o que Jesus fez, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Quem está em Cristo não vive mais para si mesmo. Quem está em Cristo vive para aquele que por nós morreu e por nós ressuscitou. Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus. Um outro propósito é que nós teremos cada vez mais vitórias sobre o pecado, cada vez mais vitórias sobre o pecado e as forças malignas que antes nos escravizavam e nos levavam à morte. Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus nesse momento também, meus queridos? Presta bem atenção nisso, porque o que nós estamos falando aqui é que nós vamos continuar sendo tentados, e o pecado vai continuar nos acercando, mas o que a palavra de Deus vai nos ensinar agora, é que em Cristo Jesus, aquele que é amadurecido, esse vai ter vitória. Eu acho que foi na semana passada que eu citei aquela música, né? Olha, pensa, meus irmãos, alguém já disse assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade isso, mas algumas vezes é verdade. Tem uma canção, um sambinha, eu acho que foi na semana passada que eu falei, que esse samba diz assim: dizem que pau que nasce torto, morre torto, eu não sou pau, posso me regenerar. Gente, isso é maravilhoso. Escuta só o que diz a palavra aqui em Romanos capítulo 7. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencertes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. É o mesmo discurso do texto que nós lemos em 1 Coríntios. A fim de que frutifiquemos para Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: você vai frutificar para Deus. Diga para ele, pode dizer, você vai frutificar para Deus. Glórias ao nome do Senhor. Alguém pode dizer amém aí, gente? O marido não falou isso para você, minha irmã? É porque você está com medo que vem mais filho aí no pedaço? Não, mas glórias ao nome do Senhor Jesus. Aliás, nós temos bastante vagas abertas aí, tá bom? Mas Paulo continua dizendo, porque quando vivíamos segundo a carne, ou antes de Jesus nas nossas vidas, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Versículo 6,
Preste bem atenção. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Ou seja, o que Paulo está nos ensinando é que por causa da presença de Jesus nas nossas vidas, nós frutificamos, não mais segundo as obras da carne para a morte, mas segundo as obras do Espírito Santo na nossa vida para a vida eterna. Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus? Então volta comigo aqui e eu vou trazer uma única aplicação a respeito desse ensinamento. O irmão vai me dizer assim: pastor, não tem jeito, eu sou assim mesmo. A irmã vai me dizer: pastor, foi assim que a minha mãe me ensinou, foi assim que a minha avó me ensinou. Ou então o irmão vai me dizer assim: pastor, psicologicamente não tem jeito, porque esse sou eu. E aí o sujeito é escravo de um vício, o sujeito é escravo de uma boca suja, de palavrões, o sujeito é escravo de uma mentira, ele não sabe viver, você fala: pastor, não tem jeito, eu faço uma força danada. Isso é coisa de mineiro, né, gente? Coisa de mineiro. Lá em Minas Gerais a gente fala assim, né? E aí vem aquele sujeito sem educação, nunca cresce. Ele é sem educação, na igreja todo mundo conhece. O sujeito lá em Minas Gerais a gente fala bico de botina. Você sabe o que é bico de botina? Ela é bem dura assim, né? E tem umas bicos de botina que tem até um açozinho na ponta, inoxidável, para ficar mais duro ainda, né? Aquele ali é para chutar pedaço de pau, aquele ali é para chutar bicho, né? E o sujeito que é crente, bico de botina, vem para a igreja, e quando ele vem conversar comigo, eu já sei como é que é, porque ele gosta de conversar com o pastor. O bico de botina, ninguém gosta de ele, então ele não consegue conversar com ninguém. Então, para resolver a parada, vem conversar com o pastor. E um dia um bico de botina veio conversar comigo a respeito de um mau negócio que ele fez com outro irmão da igreja. Ele já estava fora da igreja, o bico de botina já estava fora da igreja. E ele veio conversar comigo, porque eu, sendo como pastor, eu deveria disciplinar aquele irmão e fazer ele corrigir o negócio lá com ele, o bico de botina. Eu virei e falei assim: bico de botina, não falei bico de botina, né? Eu falei assim: amado irmão, o pastor não pode. Eu já perdi a paciência uma vez, meus irmãos. Uma vez eu fui na carne, eu sei disso. Eu confesso, eu pedi perdão e tal. O irmão nunca mais veio na igreja. Que dia a carne, né, pastor? Você sabe como é que às vezes vem. Aquele dia eu falei assim, deu uma bronca no cara que eu me arrependo. Já pedi perdão para Deus, pedi perdão para o irmão, mas ele saiu. Mas eu fui, disse para essa situação, volta para essa situação. Eu disse para esse irmão, falei assim: meu irmão, você está achando que por causa da sua falta de amor, a sua falta de cortesia, a sua falta de trato, a sua falta de consideração pelo irmão, eu é que vou corrigir? Aí eu me lembrei de um dito de Jesus: quando foi que Jesus me colocou como juiz entre vocês? Eu não sou juiz entre vocês, eu vim trazer salvação. Eu tenho uma palavra de perdão para você. Por que você não vai conversar com ele, pede perdão para ele e se acertam? Aí eu vou com você. Não, eu quero que o senhor vá. Meu irmão, esquece de mim. Esquece de mim. Os irmãos estão me entendendo, meu querido? Eu queria que você entendesse que não importa quem você é, o pecado que te escraviza hoje, diz a palavra de Deus, por causa da presença de Jesus em você, essas obras todas serão jogadas na lata do lixo, e você vai frutificar Jesus na sua vida. Você pode dizer amém comigo? Você está entendendo o que eu estou te falando? E aí o irmão vai dizer assim: por mais que você me diga, eu sou assim, você sabe que o Espírito Santo está te incomodando. E você sabe, e eu oro por isso, para que essa mudança aconteça na sua vida, e ela vai acontecer. Amém mais forte aí, amado. Todos os bicos de botina digam amém comigo. Tá bom, eu vou dar uma... Como eu sei, pastor, que eu sou um bico de botina? Fácil. Você vem conversar com o pastor e vai dizer assim para o pastor. A primeira coisa que você costuma dizer, aí você vai se identificar: desculpe-me a sinceridade. Aí eu, desculpe-me a rabugice, né? Vamos lá, quem está comigo pode dizer amém aí, amados?
Muito bem, o último propósito dessa manhã e a gente vai caminhando para o final, tá certo, amados? E aí eu vou orar pela igreja, para que o Espírito Santo de Deus presente na nossa vida esteja quebrando tudo quanto é barreira do nosso coração e nos libertando. Como acontece com o nosso desenvolvimento físico e emocional, também a falta de crescimento, isso aqui é muito importante os irmãos entenderem. A falta de crescimento ou amadurecimento na fé em Jesus é um sintoma de algum problema ou doenças espirituais que ainda estão acontecendo nas nossas vidas. Foi claro ou não? Vou repetir. Isso aqui é para quem já está com 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, não mudou nada, não cresceu nada, não consegue nem orar, não sabe nem orar. Aquele irmão que fala assim: irmão, ora por nós aqui. Ah, pastor, que vergonha. Então, nem uma oração consegue fazer, porque não tem o hábito de orar. Então, vão lá comigo. Como acontece com o nosso desenvolvimento físico e nosso desenvolvimento emocional, também a falta de crescimento, o amadurecimento na fé em Jesus, é um sintoma de algum problema, de alguma doença espiritual. Hebreus capítulo 5, o autor diz o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas que dizer. Olha só, ele parece que está chateado com aqueles irmãos da igreja lá dos judeus, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos supor que Deus, ou que esse autor, nós estamos lá naquele tempo, e esse autor está escrevendo para nós. Comigo aqui, gente? Então essa carta é para nós. É uma carta direta de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo sobre um homem santo, uma pessoa santa que está escrevendo essa carta aos Hebreus. E alguns dizem que foi uma mulher que escreveu essa carta. Sabia disso, pastor Júnior? Sabia disso. Por que você sabia disso, pastor Júnior? Hein? E baseado no quê? Você sabe, não? Você estudou Hebreus assim? Capítulo 13. É a maior carta do Novo Testamento. No final, o versículo, não me lembro o versículo, mas é no último capítulo, que diz assim: por essa razão, a maior carta, está comigo aí? Eu vos escrevi resumidamente. Alguns dizem que a hipótese é que uma mulher teria escrito. Eu vou falar só um pouquinho. Mas a carta é para nós, amados. Estão comigo aqui, é isso que vale. A minha amiga Bianca pensou: ai meu Deus do céu. O que diz essa carta para nós? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Essa é uma maneira muito carinhosa, muito pastoral, de dizer: irmãos, não dá para vocês aprenderem, porque vocês são cabeça dura. Estão comigo aí, amados? Vocês são duros de ouvir, tardios em ouvir. Eu falo, e vocês não escutam, não obedecem, não cumprem, não realizam. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ele está dizendo assim: quando vocês já deveriam ser mestres da palavra, eu tenho que voltar a ensinar de novo coisas do elementary school. Ele literalmente disse: princípios elementares, elementary school da fé cristã. Não sabe nem abrir a Bíblia, não sabe nem onde é que está o livro de Mateus, ou está o livro de Abacuque. Se fala desses profetas menores, quem é? Quem foi? Não vou nem fazer aquele teste. Uma vez eu fiz um teste assim: abra a sua Bíblia no livro de Jedaías. Quem é que sabe onde está o livro de Jedaías? Levante a mão. Não levante, não faça. Não existe. Vão comigo. Mas saber a Bíblia, elementary school. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Não tem problema, irmão, ser criança na fé, se alimentar de leite. Por quê? Você nasceu de novo, mas depois você cresceu. Então, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Alguém pode dizer amém comigo, amados? Deixa eu terminar e dizer para vocês o que acontece aqui.
Amados, existe muita confusão hoje, em termos de conceitos, especialmente essa questão moral do que é certo e do que é o errado. Existe muita confusão, e parece que nós estamos vivendo um tempo, parece não, nós estamos vivendo uma era, o pessoal chama aí de pós-modernismo, em que tudo absolutamente é relativo. Então não existe mais conceitos, esse conceito de pecado, meus irmãos, é relativo. O que é errado numa determinada cultura, na outra cultura não é errado. O que é errado no tempo passado, de uma geração passada, certo, errado. E hoje nós estamos vivendo, eu me sinto vivendo exatamente assim, porque eu experimentei, eu que sou lá da década de 60, nós experimentamos exatamente, não é que hoje tudo doesn't matter. Só que hoje aquilo que era certo virou errado, e aquilo que era errado virou certo. Estão comigo, meus irmãos? E aí a nossa irmã estava cantando aqui, que Deus continua sendo Deus, e a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. E é por isso que nós temos os teólogos do nosso século, dizendo que essa palavra não é a palavra de Deus. E aí nós escutamos de tudo quanto é religião, e aí no mundo, na televisão, as pessoas dizendo para você, essa palavra é velha, não serve mais para o dia de hoje, você tem que ser moderno. E as pessoas hoje dizendo, e eu já escutei isso, e eu já fui cobrado nisso, pastor, para de falar nessas coisas, para de ficar falando de pecado. Alguém me disse um dia, você já observou fulano de tal, aquele pregador moderno, sensacional, que todo mundo lê os seus livros e assiste seus programas na televisão? Ele não citou, pastor, nenhuma vez a palavra pecado. Como que eu posso falar a respeito de salvação se eu não falar de pecado? Como que eu posso falar a respeito de santificação, das coisas que precisam ser jogadas fora da minha vida, se eu não sei agora, meus irmãos, as coisas que eu devo colocar na minha vida, sendo que as coisas que têm que entrar na minha vida hoje, já são consideradas erradas e ultrapassadas? Alô, a igreja está comigo aqui, meus queridos? Nós precisamos crescer na fé, e a fé, meus irmãos, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É pela palavra do Senhor que eu vou saber na minha geração de tanta confusão e de engano, o que é certo e o que é errado, o que eu preciso fazer. Para terminar, eu gostaria mais uma vez, duas coisas, nós vamos falar mais sobre isso da próxima vez. Semana que vem nós vamos estar aqui recebendo o pastor Edson Vieira. E para falar a respeito de crescimento da fé, você precisa estar aqui. Ele vai estar aqui na sexta-feira e vai estar aqui no domingo. Você precisa estar aqui. Na semana seguinte nós vamos receber o pastor José Maria com a sua esposa Aldaísa. E eles vêm falar também a respeito de crescimento da fé. E depois deles nós vamos continuar falando a respeito disso. Mas agora eu queria que você soubesse. Tenha um compromisso com a palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus. Eu achei incrível, algumas semanas atrás, eu estava aqui com o pastor Sandro, uma das irmãs veio até mim, até nós, e disse, eu não consigo entender. Mas ela fez uma coisa muito interessante, ela veio aos pastores e disse, eu não consigo entender. O pastor Sandro, venha terça-feira, vamos estudar juntos. Aquilo que você não consegue entender, eu vou te ajudar. Eu vou te trazer uma luz a respeito disso. Eu vou te trazer o entendimento. Ele está aqui para isso. Mas o irmão tem coisa mais importante para fazer. A irmã tem coisa mais importante para fazer. A segunda maneira, meus irmãos, eu termino com isso, Jesus manda, entra no teu quarto, gasta tempo em oração, fala com Deus, ora e leia a palavra e ore e leia a palavra e ore, mas o irmão não tem tempo para isso. Deixa eu te dar uma ideia boa para você. Esses dias eu estava lendo a introdução da Bíblia, a mensagem. Já viram a Bíblia, a mensagem? Já viram a Bíblia, a mensagem? E Peterson, primeiro nome, Eugene Peterson, ele escreveu, ele fez uma tradução da Bíblia, só que ele diz assim, vós sois o sal da terra. Ele não diz, vós sois o sal, vocês são o sal da terra. Se o sal ficar sem graça, ele escreve dessa maneira, se o sal ficar sem graça, o que é sal sem graça, gente? Sem sabor.
Ele escreve dessa maneira. Então, ao invés dele... Aí eu entendo. Ele diz assim, as pessoas não estão mais lendo a Bíblia. Um dos motivos é que as pessoas não conseguem entender aquele português rebuscado, clássico, o vernáculo rebuscado, erudito. Então vai lá, pega a mensagem e leia. E eu começo a ler a mensagem, meus irmãos, não consigo parar. Agora estou entendendo. Eu, pastor, há 32 anos, eu abro a mensagem, tem uns tempos, nossa, eu não tinha pensado nisso. Graças a Deus pela vida de Eugene Peterson e a turma que ajudou ele a fazer a tradução da Bíblia, a mensagem. Pegue a palavra de Deus, igreja, cresça e resplandeça Jesus. Do contrário é só carne, do contrário é a velha, fedorenta e mofada carne do velho homem. Crescer significa resplandecer Jesus na sua vida.